violino, viola, violoncelo e contrabaixo, né? Só que ele herdou umas características das famílias das violas da gamba, tá? Então, vou começar lá no início, lá pelo século XV, XVI, começaram as grandes navegações, grandes experimentos, né? E a invenção da imprensa, tudo isso, né? Aquela parte toda histórica. E o contrabaixo vem desse momento de começar a inventar vários instrumentos e várias famílias de instrumentos foram criadas por essa época, né? Então, família dos alaúdes, das violas da gamba e as famílias dos violinos também, por volta do século XVI. Então, qual era a família dos violinos? O violino, violoncelo, viola e contrabaixo. Todos esses instrumentos de família eles eram associados às vozes humanas. Então, os instrumentos mais agudos eles equivaleriam à voz feminina aguda, o soprano, aquela voz bem descansada. Tudo bem? Legal. O contralto é aquela voz que vocês podem achar um pouco esquisita, tá? Mas é a voz feminina grave, tá? E tem, aí, equivale a uma viola. O violoncelo equivaleria ao tenor, que é a voz aguda feminina, mas não é a voz do Edson Cordeiro, não. Tudo bem, gente? É uma voz normal de tenor aguda, não é uma voz soprano, nada disso. E o contrabaixo equivaleria à voz grave do baixo. Tem algum baixo aqui? Não, tá cheio de contrabaixo, né? Bem grave, né? Bom, então, as famílias eram definidas assim. Então, as famílias das violas e as famílias dos violinos, as violas da gamba, tinham todas uma viola soprano, uma contralto, uma tenor e uma baixo. E a viola, contrabaixo, viola da gamba, contrabaixo, é o violone. Tá? E o contrabaixo acústico, ele é da família dos violinos, mas ele herdou características da família da viola da gamba, exatamente do violone. Então, o que ele herdou? Ele herdou esses ombrinhos caídos lindos que vocês estão vendo aqui, tá? As costinhas chatas, estão vendo? Fundo chato, tá? Porque na família do violino, o fundo é abaulado. E na família do violino, isso aqui também, vocês conseguem imaginar um violino? Eles têm isso aqui, o violino tem isso aqui alto e tem aquela parte, um bico, aqui assim, bem proeminente. Tá? O contrabaixo, ele herdou esse ombrinho caído, o fundinho chato e a afinação em quartas. Porque na família dos violinos, o violino afina em quintas, a viola afina em quintas, o violoncelo em quintas. O único que não afina em quintas é o contrabaixo. Se bem que tem alguns contrabaixistas que afinam em quintas também, mas ainda são assim, andorinhas que um dia ainda vão fazer verão. Por enquanto, a coisa não aconteceu, né? Bom, e aí, essa coisa da forma do baixo ter o ombro caído é muito legal, tá? Porque quando você vai tocar pro agudo, quando você tem um instrumento no formato do violino, essa parte bicuda aqui incomoda bastante quando você chega aqui, fica aquela ponta bicuda aqui assim, incomoda muito. Tá? Então, o ombrinho, tem gente hoje em dia que ainda faz o formato pera, que ainda corta isso aqui, mais ainda, corta o instrumento, faz o formatinho pera, fica lindo. Tá? Uns não gostam disso, outros gostam. Bom, o contrabaixo, tá? Ele é considerado um instrumento bastardo, como a viola, ou seja, eles já tinham, o violino já tinha forma definida, tudo definido, padrões, tudo, medidas definidas, desde o século XVI. O contrabaixo só começou a ser definido por volta do século XIX. Tá? No século XVI você já tem métodos de contrabaixo só de violino, contrabaixo só no século XIX. Tá? Então isso atrasou bastante o instrumento, atrasou bastante. Quando foi no século XIX, na França, eles resolveram padronizar o contrabaixo, porque tinha contrabaixo com 3 cordas, com 4 cordas, com 5 cordas, afinados em quartas, afinados em terças, afinados em quintas, contrabaixos grandes, contrabaixos pequenos, contrabaixo tudo é modelito. Então eles resolveram dar uma padronizada. Lógico que não vai ser, todo mundo vai usar isso, mas eles definiram 4 cordas afinadas em quartas, tudo bem? E o contrabaixo, ele se desenvolveu com a orquestra. Tá, basicamente. Então a orquestra começou a exigir sons mais graves, então as cordas saíram da tripa para tungstênio, para metal, entendeu? Depois disso, com a orquestra. A orquestra pedindo notas mais graves, os instrumentos foram ficando mais reforçados também para ter graves, entende? Então tudo no contrabaixo acústico está vinculado à orquestra, né? Bom, nem sei para onde mais eu vou parar nisso. Bom, deixa eu ver meus compêndios aqui, gente. Bom, então tá falando, ele é tocado com 2 tipos de arco, tá? Diferente de qualquer outro instrumento de corda, tá? Ele tem esse arco aqui, modelo francês, que a gente toca com esse tipo de mão, empunhadura como se fosse violino. E tem, por causa do violone, a empunhadura com arco alemão, que é um arco diferente aqui, que começa para cima e faz isso. Tá? Isso é uma herança do violone.
tá? E também é tocado com pizzicato, né? As duas formas de arco funcionam. Tem gente tocando bem com os dois tipos de arco e gente tocando mal com os dois tipos também. Como também tem gente tocando mal com arco, com pizzicato, como vocês quiserem, entendeu? Tocando bem, sabe? Tem de tudo, tá? Só uma coisa, você falando em família de cordas, vocês sabem qual é a formação de um quarteto de cordas? Não? Um excelente violinista, um violinista medíocre, um ex-violinista, que é a viola, e um cara que detesta violino, que é o violoncelo. Você vê que até nisso o contrabaixo ficou fora dessa situação. Então essa é uma formação que vocês quiserem lembrar, é só lembrar dessa formaçãozinha básica, né? Bom, deixa eu ver, agora eu já falei a parte histórica para vocês, né? Bom, o contrabaixo vocês sabem que é usado em um monte de coisa, e agora vocês viram que o contrabaixo, ele não é primo do baixo elétrico, ok, gente? Ele é irmão, tá, do violino, da viola, do violoncelo, tá? E tem grandes afinidades com o baixo elétrico, tá? Inclusive de trabalho, mercado de trabalho, é uma coisa meio, às vezes, competitiva, né? E as pessoas, às vezes, estão tocando os dois exatamente para abrir um pouco o mercado de trabalho, entende? Tem gente que toca os dois porque tem trabalhos que só querem de acústico, o outro só querem de elétrico, então o cara tocando os dois, legal, entende? Pega os dois serviços ao mesmo tempo ou mais, né? Bom, vocês querem que eu fale alguma coisa específica para vocês? Já tirei a história. Não. Então tá, então vamos começar outro balabá. Vocês não querem nem saber como é que eu virei contrabaixista, né? Tá. Eu virei contrabaixista quando eu fui assistir uma aula do Sandrino no FRJ. Eu tinha passado para o FRJ para fazer flauta, ninguém merece, né, gente? Isso é o meu passado negro, tá? Eu era flautista. Aí eu me encantei pelo contrabaixo ali e disse, vou ser contrabaixista. Aí liguei pro Sandrino, Sandrino, olha, eu quero ser contrabaixista. Ele falou para mim, olha, contrabaixo que nada, você vai querer violoncelo, daqui a uma semana eu estou tocando violoncelo. Ele se ferrou. Ele não conseguiu me tirar do contrabaixo, nada, a previsão dele não valeu, né? Então, eu comecei a estudar contrabaixo e realmente é um instrumento que eu adoro, tá? Porque como vocês também devem gostar do som grave, né? E assim, vocês vão dizer assim, mas como é que você faz isso? Você é baixinho, não sei o quê. Gente, eu nunca me liguei nesse negócio de tamanho de instrumento e por ser mulher também não, tá? Não faz diferença nenhuma pra mim, tá? E assim, é muito engraçado, o máximo que podem achar quando eu passeio que tem um contrabaixo andando sozinho na rua, ou que uma formiga está carregando um elefante, entende? Vários modelismos desse tipo, entende? Mas eu nunca me fixei nisso, tá? Eu acho assim que, independente de preferências sexuais do contrabaixista, isso não faz diferença nenhuma, tá? Porque os enormes contrabaixistas que tem, os grandes contrabaixistas que tem na atualidade, é um gay de carteirinha desde que nasceu, gente. Entende? Então não faz diferença nenhuma ser mulher, ser homem, ser gay, não sei o quê, não faz nada. Tá? O que importa é a relação que você tem com o instrumento, tá? A função que você tem com ele. Tá? E eu penso assim, que a função que a gente tem é passar adiante. A gente funciona assim como se fosse um filtro. Tá? A gente recebe a música, porque como eu não sou compositora, tá? Então eu recebo a música já pronta, não vou nem ter o trabalho de fazer. Tá? Então, tentar entender essa música e passar adiante. Então, eu filtro essa música para quem vai ouvir, né? Tomara que dê tudo certo, né? E aí vem as emoções, tá? Então a gente passa adiante isso, né? Então, assim, a gente tem uma função breve, é que nem um arco, é um intermediário, tá? É um intermediário. A gente é intermediário da música, entre o instrumento e a música e vocês. Tá? É um intermediário, como o arco é um intermediário, tá? Entre a música e o instrumento para vocês, tá? Isso aqui é um mero intermediário. Então eu penso que a gente passa o que tem para adiante, tá? Então foi assim que começou tudo, né? E ficou até hoje, né? Bom, o contrabaixo, tá? Diferente do elétrico, a gente trabalha com 3 dedos, tudo bem? Eu sei que vocês têm os 5, eu também tenho, mas não deu, tá? Não fomos felizes assim nesse momento. Tem até contrabaixista que trabalha com os 4 dedos bonitinhos, tá? Trabalha, né? Mas aí você trabalha também com os 4 dedos. Ou ele vai trabalhar com pivô e extensão bastante, com a mão bastante flexível, tá? Porque com a mão paradaça mesmo, é muito difícil você ter um intervalo de um semitom daqui para cá, um semitom daqui para cá, um semitom daqui para cá, com a mão parada. Com isso aqui, se você for mexer, é completamente flexível e completamente viável. Tá? Eu conheço um contrabaixista que toca com os 4 dedos que ele consegue ficar com as mãos paradas aqui, mas o cara tem os dedos
desse